Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde, paz e ó, um beijo no coração. Seja bem-vindo aqui à minha cozinha. Gente, eu sempre falo nas minhas escritas, nos meus diários, nas coisas que eu escrevo, eu sempre digo que eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo. E eu nunca trouxe nada aqui que eu escrevesse, sabe? Mas hoje eu resolvi fazer isso. Por que, Ronilda, hoje? Porque eu acho que eu vivi muitos momentos somente eu e o meu diário. Porque eu não tinha, como eu vou dizer, eu não tinha necessidade de expressar meu sentimento para as pessoas. Foi um momento que eu vivi que era só eu e eu, era coisas que eu tinha que resolver dentro de mim. Porque muitas pessoas já haviam me dito, me falado, e alertado e abrido meus olhos em questão de sofrimentos, de abusos. Então eu passei a observar a minha vida conjugal. Eu passei a observar o que realmente acontecia. Eu passei a observar como eu era tratada, como eu era jogada num canto e esquecida. De repente, eu me conectei demais ao meu diário. E hoje eu vi uma coisa num dos meus diários que eu gostaria de ler para vocês. Vamos lá? O título é Nada Mais Me Interessa. Se me calo, é porque as palavras já não fazem sentido. Se me afasto, é porque neste momento sua presença me faz sofrer. Se me faço invisível, é porque assim que eu estou me sentindo. Se me pergunta e eu não respondo, é porque já não sei mais o que lhe dizer. Se choro sozinha, é porque sei que não entenderia as minhas lágrimas. Se prefiro ler um livro, é porque nele contém uma história. Se ouço uma música várias vezes, é porque a letra da canção conversa com os meus sentimentos. Se lhe deixo indeciso quanto à minha índole, é porque para mim tanto faz, sua opinião a meu respeito não me interessa mais. Se vejo que o nosso mundo está acabando, digo um foda-se. Quem sabe assim posso criar um mundo novo, começar de novo, do nada, e chegar em um momento em que a vida faça sentido, porque hoje não enxergo futuro real para o meu sentimento, só mágoa nesse exato presente. Isso eu escrevi dia 16/4/2004. E eu li aqui nesse caderno, tem muita coisa escrita sobre os meus sentimentos, sobre como eu resolvi alargar tudo, jogar tudo pro alto, não ter medo de ir em frente, de continuar, mesmo que as pessoas fossem me julgar, mesmo que as pessoas fossem falar, mesmo que a minha religião não permite, mesmo que tudo fosse acontecer, sabe? Eu ouvi aquela música, tudo pode acontecer, né? Passa o tempo, passa o que passar, tudo vai acontecer, tudo vai mudar. Não adianta eu querer reter comigo um futuro que agora está presente. Não adianta eu querer que o meu presente seja eterno no futuro. Não adianta. Eu aprendi que ter medo de agir, medo de falar, medo de expressar, ser insegura, esse não é o meu porte. Essa não é a Ronilda. Nunca tive muito medo de nada. Até quando eu tenho síndrome do pânico, ele é reverso. Ao invés de eu ter medo e me esconder num quarto, eu vou atrás da voz que fica me perturbando, me atormentando, até que eu encaro ela frente a frente e vejo que ela é só coisas do meu pensamento. Ela não existe. Ela é só uma voz que eu criei dentro de mim, que eu deixei que ela existisse, que eu deixei que ela criasse vida e que ela começasse a me atormentar. Então, quando eu chego ao ponto de ver
até o meu síndrome do pânico reverso, eu vejo que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de encarar a vida, eu não tenho medo de começar de novo, eu não tenho medo de me arriscar, eu não tenho medo, sabe, de pequenas coisas nem de grandes coisas, porque quando eu nasci, eu tive que lutar pela minha vida. Aos 2 meses, eu já não tomava mais leite materno. Eu tomava caldinho de feijão, porque minha mãe já estava grávida de outra criança e já não tinha leite para me sustentar. Então eu tive que lutar desde criança. Eu tive que buscar sempre sobreviver nesse mundo, nessa selva de pedra. Então eu não tenho medo. O medo não existe. O medo é uma coisa que eu vou criar dentro de mim, que ao invés de me enfraquecer, vai me fortalecer. Então todas as pessoas que acham que pode me atingir e que pode chegar até a mim e me fazer medo, tá perdendo tempo. Eu não tenho medo. Eu resolvo com os pensamentos. Eu penso, eu analiso, eu vejo, eu enxergo, eu olho cada letra de cada palavra que sai da boca de alguém que quer me ofender. Eu guardo na memória. Eu tenho uma memória de elefante. Eu guardo tudo, tudo bem dentro de mim, como se fosse o presente, que eu guardo para um futuro. Mas essas não são as armas que eu tenho que usar. As armas que eu tenho que usar é a minha liberdade. Eu sou livre para pensar, eu sou livre para escrever, eu sou livre para cantar. Ai, se eu fosse um passarinho, gostaria de ser livre também para voar. Mas eu tenho medo de avião. Descobri um medo que eu tenho. Tenho medo de avião. Tenho medo. Mas gostaria de ser um pássaro, de poder voar, de conhecer o céu pelo alto, sabe? De viver do que Deus me dá e me alimentar daquilo que só é necessário. Mas não, nasci um ser humano, me alimento de coisas boas e de coisas ruins. Às vezes, as coisas ruins que eu me alimento me traz mágoa, me traz angústia, me traz sofrimento, mas mesmo assim eu me alimento. Mas toda mágoa passa, toda angústia passa, todo medo passa, tudo se renova na face da terra. A única coisa que vai demorar para passar e que pode ser eterno, é o sentimento chamado amor. Quando você ama, quando você realmente ama, a pessoa pode viver só 12 anos junto com você e você vai ter ela 50 anos dentro de você. Essa é a minha história com meu pai. Eu só vivi 12 anos com ele, mas eu tenho 50 anos com ele dentro de mim. Isso é amor eterno. E se eu viver, enquanto eu viver, eu vou trazer esse amor, porque ele soube me cuidar, ele soube me orientar, ele soube me dar caráter, ele soube me fazer forte. Quando diziam mal das minhas tranças, ele falava que as minhas tranças eram as mais lindas que tinha. Quando cantava uma musiquinha, plantei cebolinha no meu quintal, nasceu uma neguinha de avental, meu pai era claro e ele falava que a cor mais linda era a minha. Os meus olhos eram os mais lindos, os meus dentes eram mais lindos, a minha voz era linda. E é assim que a gente se sente quando a gente ama alguém. É dessa maneira que a gente sente quando a gente quer bem a alguém. E eu vivi 29 anos querendo bem a alguém e sentindo que tudo era lindo. Até que um momento eu vi que o belo se faz feio. É como uma maçã da bela adormecida. Foi só ela dar uma dentada e aquela maçã apodreceu. São histórias, são canções, são vidas, são emoções. Somos nós.
Somos nós que fazemos a nossa história acontecer. Se você quiser fazer como eu, guardar num papel e depois ler e saber que você venceu. Saber que você é capaz de tudo isso e muito mais. Você é inteligente, você tem 2 mãos, você sabe falar, você tem seus olhos, você tem seus ouvidos, você tem os seus braços. O que você acha que você não é incapaz de fazer? Só não pode voar. Mas eu voo nos meus sonhos, nos meus diários, nos meus livros, nas minhas canções. Eu vou, meu pensamento vai longe. Meu pensamento vai longe. Então, descobri que eu não tenho muito medo. Não tenho muito medo. Seja o que for, eu vou resolver. Eu vou solucionar. Não tem nada impossível para aquele que se acha capaz de passar por toda turbinação, por todas tribulações e chegar até aqui e ter vivido meio século e sobreviver ao caos, à pobreza, à indiferença, às mentiras, ao egoísmo, sobreviver nessa selva de pedra chamado terra. É muito importante chegar num momento desse da vida, poder sentar aqui e dizer para vocês, eu vivi tudo isso. E tudo isso é a minha história. Tudo isso é meu mundo. E nada e ninguém vai tirar esses momentos de mim. Até quando eu me for, estarão aqui os meus diários. Os meus diários. Os meus diários. Os meus diários. Para que meus filhos possam ver e viver e saber que eles tiveram e têm uma mãe que os ama acima de tudo e que a coragem vem do alto. A coragem, ela vem quando você se sente muito pressionada. A coragem, ela nasce a partir do medo que alguém acha que você tem. A coragem nasce a partir da necessidade que você tem. A coragem de sair para trabalhar, a coragem de alimentar suas crianças, a coragem de vestir suas crianças, a coragem de dar um lar para suas crianças, a coragem de não deixar que suas crianças passem por medos, a coragem de viver a dores por elas, a coragem de mostrar para elas que o mundo é cruel, mas eles são inteligentes e eles podem navegar como um navio nesse mundo, sem atropelar ninguém, somente andando por águas claras, não deixando se perder pela escuridão. E é isso que eu tenho feito, e é isso que eu faço. Eu mostro para meus filhos o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da união e a verdade. A verdade sempre vence. E se você estiver sempre com a verdade, você jamais terá medo. Porque o que te causa medo são as mentiras que você diz. São as mentiras que você carrega no seu peito. Nem é medo, é vergonha. É vergonha de alguém descobrir que você não é tudo isso que você fala. Que você não é tudo isso que você diz. Que você, sim, cria histórias e não tem coragem de escrevê-las, de colocá-las num livro e depois olhar e dizer, foi tudo ilusão que eu escrevi. Essa não era eu. Isso era mentira. Isso eram emoções do meu coração.
Então não tenha medo. Siga a sua vida. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. O mundo pode gritar todos os seus pecados. E você não vai ter vergonha, sabe por quê? Porque você é pecador. Você é pecador. Então que grite os meus pecados. Que diga todos os meus pecados. Que digam todos os meus defeitos. Que gritem. Que anunciem os meus defeitos. E eu vou ter que concordar, sabe por quê? Tudo isso é eu. Eu sou a verdade. Eu criei a minha verdade. E se os meus pecados hoje me causam medos, é porque eu pequei. E se eu iludir? E se eu me iludir? Até a ilusão faz parte da vida. Às vezes criamos um mundo totalmente diferente, contando para as pessoas um mundo que não vivemos, falamos para as pessoas aquilo que não somos, tudo por medo de sofrer. E aí vem o medo e te faz sofrer da mesma maneira. Então haja com a sua verdade, haja da maneira que você é, seja você mesmo. Sempre seja você mesmo. Porque, no final de tudo, o que as pessoas vão levar de você são as lembranças do que você fez. E qual é a lembrança que você quer deixar? Qual é a lembrança que você quer deixar para as pessoas? Nossa, ela era uma bela sonhadora. Nossa, ela era uma ilusionista. Nossa, ela inventava as coisas. Nossa, ela criava as coisas. Ou até na hora do sofrimento, ela agia com verdade. Até a lágrima que ela derramava era verdadeira. Então não tenha medo. Não tenha medo. Abra seus braços. Sorria e siga em frente. Porque tudo passa, tudo se renova. E o que está aqui dentro da sua cabeça é o que te faz sofrer. Porque tem coisas que só você sabe. Só você sabe. E isso te faz sofrer. E isso te faz sofrer. E muito. Eu queria poder te abraçar agora, neste momento. E dizer para você, mãezinha, tudo vai passar. Tudo vai passar. Os mares, o mar da vida vai se acalmar. Vai bater uma brisa leve. Já não vai ser aquela tempestade. O sol vai queimar menos. A terra vai se tornar mais agradável. O céu vai se tornar mais azul. As nuvens vão ser muito mais brancas. E você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Então enfrenta seu mar hoje. Viva hoje todas as suas angústias. Viva hoje todas as suas lamúrias. Mas lute pela sua felicidade. Lute, porque nós temos um defeito imenso de lembrar só dos momentos de dores e de sofrimento. Esquecemos dos momentos alegres e felizes. Por isso, eu faço questão de registrar aqui e fazer um gol a todo momento. Saúde e paz para vocês. Um belo feriadão que vem aí amanhã. Seja você mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo. Medo também pode ser uma poeira. Que você... E ele vai para longe. Saúde e paz.